meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. Como vocês estão hoje? Eu espero que muito bem. Na aula de hoje, eu percebi que eu não mudei no título da aula, mas é isso aqui. A aula de hoje é sobre o novo acordo ortográfico, é a última aula. E quem me acompanha hoje? Apenas mulheres maravilhosas. Tem a Jéssica aqui que fará a nossa tradução para Libras, certo? O que torna a nossa aula muito mais acessível. E isso é importante, gente. A gente precisa pensar na acessibilidade em diversos aspectos da nossa vida, tá? Hoje também eu queria lembrá-los de que a gente já está no finzinho do ano letivo, né? Se vocês quiserem revisar as aulas, onde é que elas se encontram? Vocês já sabem. Tanto no nosso canal do YouTube Educa Recife, quanto no nosso aplicativo Educa Recife, disponível em todas as lojas de aplicativo e também no QR Code que vai aparecer na tela. Então, vocês já sabem como é. Ou entra na loja do aplicativo e faz o download, ou baixa pelo QR Code. E o que é de mais interessante? O que há de mais interessante no aplicativo? Além de todo o acervo de todas as aulas, a gente ainda tem o quê? O chat, que é a parte interativa da nossa aula, em que vocês podem dar sugestões, tirar dúvidas. E hoje, quem estará fazendo esse chat maravilhoso comigo é a nossa queridíssima professora de língua portuguesa, Viviane Santos, que daqui, ó, já está aí dando um oizinho para vocês. Oi, gente, voltei. Tudo bem com vocês? Eu tô aqui no chat preparada, a gente tá tendo alguns probleminhas de conexão, mas não desistam, tá certo? Vão tentando ao longo da aula se comunicar aqui com a gente. Bom, e aí, como eu já adiantei, hoje a gente vai encerrar. E quando eu digo encerrar, é metaforicamente, né, gente? Porque os estudos, eles não são encerrados. Aí a gente pode dar até uma pausinha, mas vocês vão ver esse assunto outras vezes. Que é pra gente terminar de falar sobre o novo acordo ortográfico. Ó, o atual acordo ortográfico de língua portuguesa foi aprovado em definitivo no dia 12 de outubro de 1990. Então, o acordo, na verdade, é mais velho que eu há alguns meses. Olha só, assinado em 16 de dezembro do mesmo ano. O documento foi firmado pela Academia de Ciências de Lisboa, Academia Brasileira de Letras e representantes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. No Brasil, a implantação do novo acordo começou em 2008. O prazo final para a adesão é 31 de dezembro de 2015, conforme o decreto. Este também é o prazo em Portugal, mas nem todos os países unificarão ao mesmo tempo. Cabo Verde só foi, adaptado em 2019. E aí eu trouxe um trechinho da Constituição Brasileira, que é de 1988, que é a nossa Constituição atual, né? E por que eu trouxe isso? Porque no documento do novo acordo ortográfico, há um preâmbulo, um pretexto, indicando as garantias, as reservas constitucionais, que são aqueles direitos que são inalienáveis, ou seja, a gente não vai perder. E aí, segundo a Constituição, segundo o artigo 216 da Constituição Federal de 1988, constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão. Então, volta aqui para mim, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a Constituição Federal, a nossa Constituição, que é... Vocês sabem o que é a Constituição? É o conjunto de regras, de leis, que regem a nossa sociedade, que regem a nossa vida civil e jurídica. A Constituição, inclusive, diz que ninguém é obrigado a fazer nada que não esteja previsto em lei. E aí é importante que esteja presente na Constituição o que se considera um patrimônio cultural. A linguagem, as formas de expressão são patrimônios garantidos pela Constituição. E aí, bom, o que eu trouxe foi só para a gente ver que há um embasamento legal importante, interessante, né? A gente pensar que a Constituição, ela garante
a preservação das formas de expressão como uma forma de identidade. E a gente já falou isso aqui na aula passada, que a linguagem, a língua, ela é um dos pilares, é um dos elementos constituidores da nossa identidade. Nós nos entendemos brasileiros por quê? Porque habitamos a mesma terra, né, o mesmo território, unidos pela mesma língua, governados pelo mesmo sistema, usando a mesma moeda. Então, são elementos que constam também na Constituição, como elementos que nos designam como brasileiros, tá? Mas, ó, o objetivo do acordo qual é? A gente já discutiu isso também. É unificar a ortografia oficial. E por que o destaque é o oficial? Porque a gente sabe que a língua ela vai se modificando com os usos, né? E que as variações linguísticas, elas existem. E que a gente pode até cometer alguns desvios, mas se a comunicação aconteceu, então ela foi bem sucedida. Mas é necessário que a gente tenha um registro oficial, para que a gente consiga ter uma língua mais ou menos compreensível, independente da região que a gente esteja, embora haja diferenças, né? E reduzir o peso cultural e político gerado pelas duas formas de escrita oficial no mesmo idioma. A ideia é aumentar o prestígio internacional e a difusão do português. Com o novo acordo, a ortografia, e é preciso lembrar que o novo acordo interfere principalmente o quê? Na ortografia. E a ortografia é o quê? É como a gente escreve as palavras, tá? Mudanças que envolvem o alfabeto, a acentuação, consoantes mudas, uso de letras maiúsculas e minúsculas e uso do hífen. A maioria das regras vocês já conheceram com a nossa queridíssima professora Viviane, que gentilmente veio aqui e deu uma aula maravilhosa para vocês. Mas faltaram uns detalhezinhos que a gente vai terminar de consolidar hoje, tá certo? Então, ó, vamos terminar de conhecer as novas mudanças, né? No caso de dupla grafia, a gente possuía casos em que há duas possibilidades de se escrever a mesma palavra. Ah, importante, um dos motivos também pelos quais houve essa tentativa de uniformização é que, por exemplo, textos em português brasileiro precisavam ser traduzidos para os outros países lusófonos e vice-versa. E isso causa um ruído na comunicação de acordos internacionais, gera um custo na parte da tradução. Por exemplo, um livro que se eu lançasse um livro aqui, eu precisaria traduzi-lo para o português de Portugal, o que encarece a publicação. Então, a ideia é tentar, pelo menos, manter uniforme na escrita. Porque a gente sabe que na fala, a gente não vai conseguir essa uniformidade, não é isso? Então, ó, está prevista a dupla grafia de diversas palavras, sendo correta a utilização do acento circunflexo no Brasil e do acento agudo em Portugal. Então, aqui a gente tem uma marcação de acento diferente. Então, a gente tem gênero e gênero, bebê e bebê, purê e purê, antônimos, sinônimos e sinônimos. E aí, o que é que tem? A gente escreve com circunflexo em português brasileiro e com agudo em português de Portugal. E isso foi apaziguado pelo acordo. Então, ambas as grafias estão corretas. Tá? E da acentuação. Estão previstos 2 paradigmas de acentuação verbal, sendo correta a forma acentuada no Brasil e a forma não acentuada em Portugal. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Enxágue, enxágue, averigue, delíquo, apazigua, certo? Então, é importante que a gente tenha essa atenção quando a gente vai ler os textos, tanto daqui quanto os textos vindos de lá, tá certo? Eu não sei se vocês já entraram em sites portugueses, de vez em quando eu faço algumas pesquisas. E aí é interessante realmente observar como é a mesma língua, mas ao mesmo tempo não é exatamente a mesma língua, sabe? Porque a gente tem algumas diferençazinhas nesses registros, como, por exemplo, a acentuação. Uma das principais mudanças foi exatamente do uso do hífen. E eu acho que aqui é justamente onde a gente fica mais inseguro. E eu digo isso por mim também. Sempre que eu preciso
usar o hífen, eu preciso dar uma checada. Por quê? Porque eu nasci nos anos 90, eu fui alfabetizada em 95. Em 95, a gente não tinha uma curva de ortografia, a gente já tinha, mas ele não era implementado. Então, tanto eu, quanto Jéssica, quanto a professora Viviane, quanto as pessoas da produção, todos aprendemos a escrever de um jeito e a usar o hífen de um jeito muito específico. Que agora a gente teve que fazer o quê? Um reset na nossa cabeça. Então, sintam-se privilegiados de não sofrerem tanto com essa transição. Então, ó, usa-se hífen com prefixos ou falsos prefixos. O que é o prefixo? É aquela partezinha que vai se juntar ao radical para formar novas palavras. Então, ó, usa-se hífen quando o segundo elemento, tá certo, né? Inicia com H ou com a mesma vogal ou consoante que termina o prefixo, tá? Por exemplo, se a gente pensar, vocês lembram como as palavras são formadas? A gente tem o radical, que é aquela partezinha mais estável, aquela parte, é a menor parte de significado da palavra, digamos assim. E a gente pode acrescentar elementos no começo e no fim para alterando esse sentido. Por exemplo, pedra. Se eu falo empedrar, eu inseri o quê? Um prefixo. Se eu falo pedreira, eu inseri um sufixo. Então, o prefixo é o que a gente pode acrescentar antes do radical e o sufixo depois do radical. É uma revisãozinha bem rápida, gente, só para vocês ficarem um pouco situados. Tá tranquilo? Espero que sim. E aí, então, ó, exemplos de palavras compostas que apresentam o segundo elemento com H. Então, se a gente tem o segundo elemento com H, a gente vai fazer a separação de prefixo e do restinho da palavra com o hífen. Então, anti-higiênico. Ou letra igual à letra final. É uma dica boa. Então, a gente tem, ó, contra. Contra termina com A. Ataque também começa com A. Então, contra-ataque, a gente vai usar o hífen. Micro-ondas. Micro-ondas, eu preciso confessar que eu ainda preciso ter certeza como escreve. Por quê? Eu cresci a vida inteira. Primeiro, que quando eu nasci, nem micro-ondas existia assim, né? Não era algo popular nas casas brasileiras. E daí eu aprendi a escrever micro-ondas, e a professora Vivi também, e Jéssica também, que eu deduro a idade de todo mundo aqui mesmo. Todo mundo aprendeu a escrever com os dois Os, sem hífen. E aí, de repente, você já adulto, precisa reaprender a escrever. Então, micro-ondas, como termina o prefixo, ou um falso prefixo, com uma letra que se repete na segunda palavra, antigamente a gente fazia a ligação, então a gente tinha uma dupla. Micro-ondas era com esses dois ozinhos eram juntos. E agora a gente usa o hífen. É super resistente e interracial. É o mesmo caso, a gente vai ter o quê? A letra final igual à próxima letra. Tranquilo? Usa-se hífen após os prefixos ex, sota, soto, vice, pós, pré e pró. Então, se aí a gente fala pró-vida, pré-nupcial, a gente vai precisar usar o hífen. Então, ex-namorado, sotocapitão, vice-rei, pós-graduação, pré-pago, pró-reitoria. Então, são prefixos que vão exigir o uso do hífen. E aí, usa-se o hífen também após os prefixos circun e pan. Lembra, a gente teve as Olimpíadas Pan-Americanas, os Jogos Pan-Americanos. E aí a gente vai precisar fazer o quê? Usar o hífenzinho. Então, ó, circunmurado, circunnavegação, Pan-Americano. E aí, gente, olha, foca aqui em mim, só pra gente... Eu sei que é chato decorar a regra, realmente é. Mas é o seguinte, vocês sempre podem consultar. Há diversos manuais com as regras, há manuais bem práticos. E na dúvida, pesquisem como escreve, porque a gente vai, pesquisa e escreve. E aí a gente pode ficar com essa marca na cabeça. Então a gente memoriza como usa, às vezes nem precisa decorar todas as regras, mas a gente vai aprendendo com o uso. É importante usar. E se tiver dúvida, não há problema nenhum em pesquisar. Eu pesquiso direto. Se eu tiver dúvida, eu vou pesquisar. Porque ninguém é detentor do conhecimento completo. Né? Então, voltando. E aí, não se usa hífen quando termina em vogal
E a próxima é diferente, então a gente pode fazer o quê? Uma comparação. Usa-se hífen se tem vogal e vogal igual. Hífen. Vogal e vogal diferente sem hífen. É um jeito mais rapidinho, ó. Então, e o segundo elemento começa com vogal diferente. Então, a gente tem autoescola, aeroespacial, semicírculo, tá? Então, com vogal diferente ou consoante, que é o caso aqui do semicírculo, tá? E não se usa hífen com os prefixos co e ré. Então, coordenação, cooperar, reeducar, reestrutura, reenviar. São formas que não se usa o hífen, tá? Então, assim, na real, essa aula é mais uma aula de tópicos. Vocês podem consultar depois só os pedacinhos que vocês tiverem dúvida. E aí, nas palavras compostas, o acordo manteve as determinações instituídas em 45, que tinham sido colocadas em prática apenas em Portugal. Então, são 7 determinações, ó. Bem e mal. Emprega-se hífen quando a palavra é composta por bem e mal, e o segundo elemento começa com vogal e H. É basicamente vogal e H vai ser o que vai nortear a gente. Então, ó, mal-estar, mal-humorado, bem-estar, bem-humorado. Em alguns casos, a palavra bem exige hífen também diante de consoante, para manter as características ortográficas do português. Então, bem-vindo, bem-nascido, bem-mandado. Expressões formadas com elemento de ligação. Então, aqui a gente tem, ó, aqui a gente tem o que, aqui a gente tem o dia, aqui a gente tem o a. Então, não se usa hífen nas expressões grafadas com elementos de ligação, como preposições e conjunções. Conjunções, inclusive, que iremos começar a estudar nas próximas aulas, tá? Então, já se preparem para isso. Exemplos de expressões formadas com elementos de ligação. Tomara que caia, pé de moleque e dia a dia. Então, aqui a gente não tem o quê? O hífen. Embora o dia a dia, antigamente, se eu não me engano, era grafado com hífen. Mas agora não é mais, está aqui sem hífen. Palavras compostas por justaposição, ou seja, pela união de duas ou mais palavras em que não há perda de nenhuma delas. Se há perda, a gente não fala em justaposição, a gente fala em aglutinação. Então, quando a gente forma por justaposição, ou seja, quando a gente há a união de duas palavras e não há perda sonora nem sintática de nenhuma das duas. Elas são escritas com hífen se não houver elemento de ligação. Tia-avó, cirurgião dentista, conta-gotas e guarda-roupa. Guarda-roupa, guarda-chuva. As palavras em que se perdeu a noção de composição, isto é, aquelas em que é impossível perceber quais são os elementos formadores, são escritas sem hífen. Tá, então, alguns exemplos. Girassol, pontapé, madressilva, paraquedas. Nomes de plantas e animais. O nome comum de espécies botânicas e zoológicas é escritas com hífen. Então, ó, couve-flor, erva doce, panda vermelho. É aqui de focinho curto. Né? Um nome bastante comprido. Encadeamentos vocabulares. Utiliza-se hífen para marcar encadeamentos vocabulares, ou seja, a associação entre duas ou mais palavras que estabelecem relação entre si. Por exemplo, a gente pode dizer a ponte Rio-Niterói. Eu estou encadeando, eu estou dizendo que vai de um lugar para o outro. Alsácia-Lorena, seriam 2 lugares juntos. Perdão, gente. Quando a gente diz, eu quero fazer o circuito Paris, Berlim e Roma. Queria muito. Vou tirar férias. Mas para onde você vai, Camille? Vou fazer a ponte aérea. Paris, Berlim e Roma. Como uma belíssima herdeira que não sou. Não é mesmo? E a gente tem o quê? A quem, além, recém e sem. Utiliza-se hífen em palavras compostas pelos elementos a quem, além, recém e sem. Então, a quem fronteiras, além mar, sem terra, recém-formado, sem juízo, poderia ser, né? E nomes de lugares. Os nomes formados por grão ou grão, por verbos ou por expressões que apresentem artigo, são escritos com hífen. Então, Grã-Bretanha, abre campo, traz os montes. E aqui, antes de a gente voltar aqui, eu queria perguntar para a professora Vivi como é que foi a experiência dela de readaptar algumas... Porque a gente,
não é meme, gente. A gente realmente aprendeu a escrever diferente. E aí, como é que foi, professora Viviane, essa sua experiência? Olha, sei disso não, eu sou jovem. Sou jovem. Não Escuta fica- K-pop. Não se adaptar quase nada. É mentira, gente. Eu tive, assim, que me adaptar a muitas coisas, assim. Demorou um tempo até que eu escrevesse dia a dia sem o hífen. Confesso a vocês, em micro-ondas eu ainda tenho que parar para olhar 2 vezes antes de escrever. E no resto é ainda mais, porque quando a gente usa as palavras com mais intensidade, né, a gente vai se acostumando a elas, mesmo que a grafia tenha mudado. Quando a gente não utiliza, né, por exemplo, esses prefixos, có alguma coisa, ré alguma coisa, são palavras que nem sempre a gente utiliza no nosso dia a dia. Então a gente precisa parar, voltar aqui para entender como é que a gente escreve. Vocês que ainda estão em processo aí de aprendizagem, vocês têm uma vantagem enorme, né? Vocês já pegaram o novo acordo ortográfico, já pegaram aí o bonde andando, então já está tudo meio que unificado com os outros países que falam língua portuguesa também. Então vai ser muito mais fácil, inclusive, para vocês pegarem textos desses outros países para ler e também o intercâmbio cultural, né? Pode acontecer, vocês podem de repente fazer uma viagem, ir para um desses países africanos que falam português, ou o próprio Portugal. E aí vai ser muito mais fácil estabelecer uma comunicação, sem dúvida. Escrever textos também. Pois é, gente, mas vocês acham o quê? E veja quanto tempo há essa discussão, né? Quanto tempo a gente está tentando adaptar. E é verdade, quanto mais a gente usa, as palavras que a gente mais usa, por exemplo, geleia, eu já aceitei no meu coração que não tem mais acento. Me dói. Acho bonito? Não acho. Mas o quanto disso não é apego meu pelas formas anteriores, né? Então, ó, a gente tem também, já falei o nome dos lugares e houve mudança no uso das maiúsculas e minúsculas. Então, o uso das maiúsculas foi simplificado e ficam restritas a nomes próprios de pessoas. Então, ó, João, Camille, Malu e Milena, locais, Recife, Pernambuco, Brasil. Instituições, então lembre, instituições possuem letra maiúscula, gente. Quando vocês estiverem escrevendo, e aí vocês ficam, mas pra que eu preciso saber disso? Eu vou dizer por quê. Porque tem uma coisinha chamada vestibular, Enem, que infelizmente ainda são processos que a gente precisa passar para acessar o ensino superior, que ainda é um dos caminhos que a gente pode fazer, que a gente pode provocar alguma mudança, né? E aí, uma das competências é justamente ortografia, adequação ortográfica. E eu juro, é uma das competências mais tranquilinhas, assim, da gente conseguir uma nota boa, desde que a gente vá observando essas coisinhas, certo? Por isso que eu tô aqui, ó. E desvio de maiúscula também é desvio ortográfico, porque é um desvio em como a gente escreve a palavra. Então, maiúscula, hífen, acentuação, são itens ortográficos que podem pesar na nota de vocês. E veja, você perder nota por causa de besteirinha como letra maiúscula é algo complicado, né? Então, ó, as instituições, lembrem-se, Ministério da Saúde, Universidade Federal de Pernambuco, seres mitológicos, Tupã, Zeus, Medusa, festas religiosas, Natal, o Ramadã, Aiê, siglas, então a gente tem o FPE, MAD, PE e as abreviaturas. Todas possuem o quê? Letra maiúscula, então não esqueçam disso. E eu tô falando sério, prestem atenção, porque às vezes a gente pode perder um pontinho por uma besteira. E aí eu trouxe uns exercícios, vamos lá, o gatinho animadíssimo. Ó, identifique a alternativa em que há um vocábulo cuja grafia não atende ao previsto acordo ortográfico. Então, letra A, aguentar, tranquilidade, delinquente, arguir, averiguemos. Tudo certinho, o quê? Sem trema. Porque o que é que houve com o trema? O trema caiu e eu confesso que eu fiquei triste. Porque eu gostava do trema. Eu achava um acento simpático, bonito. Mas caiu. Mas era complicado, né? Então, ó. 50, aguemos, linguística, equestre e eloquentemente. Também o quê? Sem trema, tudo certo. Apaziguei, frequência, arguição, delinquente, sequestro. Averiguei, inconsequente, bilíngue, linguiça e quinquênio. E agora? Sequência, redarguimos. Palavra difícil, né? Lingueta, frequentemente bilíngue. E aqui a gente achou o quê? O trema intrometido. E aí é a sequência de palavras, a única que está errada é exatamente o uso do trema. E aqui?
Mesma coisa, ó. Céu, réu e véu. Chapéu, ilhéu e creu. Anéis, fiéis, reis. Mói, herói, joia. Anzóis, faróis e lençóis. Joia também perdeu acento. Para a minha tristeza, porque eu realmente achava bonitinho os aléias, joias, achava adorável, mas a gente não tem mais. Então, gente, essa foi a aula de hoje, né? Vou passar para a professora Vivi se despedir de vocês. E eu espero que tenha sido uma aula útil, que essa sequência de aulas ajude vocês a se adaptarem a essa nossa realidade linguística agora, tá? Então, com você, professora Vivi. Gente, eu me diverti muito na aula de hoje. Estou sabendo várias regras aqui que eu já tenho esquecido. Mentira. Mas a gente teve realmente um problema no chat. O chat veio assim por 2 minutos e caiu de novo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, vocês podem deixar um comentário lá no YouTube e a gente vai dar uma olhadinha, tá certo? Um cheiro, minha gente, e até a próxima aula. Obrigada, gente, pela companhia. Eu espero que vocês tenham gostado, porque a aula é feita para vocês. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Viviane, pelas presenças maravilhosas de vocês que iluminam o meio de aula. Obrigada ao pessoal da produção, que faz com que seja possível essa transmissão ao vivo. Então é isso, pessoal. Um beijo, até a próxima aula.